Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui na belíssima cidade de Gdansk, aqui no norte da Polônia. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre a Polônia. Estou preparando aí uma mega produção de meia hora. Vou falar bastante sobre Gdansk, sobre Cracóvia, sobre várias cidades na Polônia. Quem quiser assistir sai em outubro, é só se inscrever no canal e assinar as notificações. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa bem diferente. Vou falar sobre por que eu nunca votei na minha vida. Meu Deus, que decepção! Você é um mau exemplo. Seu antipatriota. O Brasil tá do jeito que tá, graças a pessoas como você. Um analfabeto político. Burguês. Comunista. Ok, eu tive que sair dessa muvuca porque eu sou tímido e também porque não distrai gravar um vídeo num lugar assim. Mas, como eu ia dizendo, para começar, eu não votei porque eu saí do Brasil com 19 anos de idade, primeira questão. E nessa época que eu estava no Brasil, entre 18 e 19 anos, o voto não era obrigatório, então eu resolvi não votar. Aí com 19 anos eu fui para o Canadá e chegou a época de votar no ano seguinte, mas eu tive problemas burocráticos ali de ir até o consulado em Toronto e fazer a votação, o que é possível, muitos brasileiros fazem, eu deveria ter feito, mas eu já estava sem vontade de votar e ainda tinha questão burocrática para resolver, para conseguir votar no consulado, então eu acabei não votando. E aí depois, quando eu voltei para o Brasil, vindo do Canadá, eu tive que renovar meu passaporte. Outra história aí, na verdade eu tive que dizer ao consulado que eu perdi o passaporte, porque senão eles não me deixariam renovar para conseguir meu visto para a Austrália. Longa história burocrática, mas também relacionado a essa. E aí eu voltei para o Brasil e tive que ali pagar as multas por não ter voltado. Eu já tinha 22 anos de idade, ou seja, se passaram 3 anos. Paguei as multas, já tinha renovado o passaporte, e aí eu peguei meu visto e fui para a Austrália. E aí com 22 anos de idade eu cheguei na Austrália e mais uma vez eu tive um problema parecido. A minha zona eleitoral estava registrada como no Brasil, em São Paulo, e eu tinha problemas com burocracia, tinha que resolver isso, só que eu não parava quieto num canto. Primeiro eu estava em uma cidade, depois em outra, aí depois fora do país, depois em outra cidade. Então eu fiquei meio que empurrando com a barriga, porque duas coisas aconteceram. Eu já não estava com vontade de voltar, mas ia fazer isso por obrigação. Aí teve a questão burocrática de ter que ir até o consulado da cidade onde eu morava e mudar a minha zona eleitoral para aquele consulado. E para quem já estava com má vontade, mais uma vez eu acabei não votando durante os anos que eu fiquei na Austrália. E aí, então, no final de 2013, eu precisava renovar o meu passaporte. Eu morava em Melbourne e tive que fazer uma visitinha para Canberra, para a capital da Austrália. Aproveitei até para fazer um vídeo sobre a cidade, onde eu mostrei no meu vídeo sobre as melhores cidades da Austrália. Mas chegando no consulado, resolvi toda a questão, renovei meu passaporte, paguei a pequena multa que eu tinha que pagar por não ter votado e pensei, bem, agora eu vou votar nas próximas eleições. E durante as próximas eleições, para presidente em 2014, eu estava em São Paulo e tentei votar, só que por obrigação o cônsul lá na Austrália tinha colocado a minha zona eleitoral como a Embaixada Brasileira em Canberra, na Austrália. Então eu tentei votar ali em São Paulo em 2014 e mais uma vez não consegui, mas pelo menos dessa vez a minha parte eu fiz. Você quer aparecer nos vídeos? Gente, eu tenho vergonha. Mas essa burocracia sobre a qual eu falo, de mudar a zona eleitoral de um país para outro, não é o fim do mundo. Na verdade, foi muita má vontade minha, combinado com um pouco de burocracia que todo brasileiro sabe que o Brasil tem, não só no Brasil, mas também no exterior. Só que eu não estou de maneira nenhuma dizendo que você não deve votar, isso deve ficar claro. Para você que vai morar em outro país, o correto seria você mudar a sua zona eleitoral para o consulado do país em questão e sim votar. Eu não estou dizendo que você tem que seguir meu exemplo, estou simplesmente explicando por que eu não votei. E durante esse período de 2015, quando eu estava em Portugal, teve outro agravante, a crise que afetou o Brasil. Mais uma vez, eu meio que perdi mais ainda a fé no Brasil devido a essa crise. E agora estamos em 2018, mês que vem tem eleição. Eu vou votar dessa vez? Eu vou tentar votar, porque na época da eleição, mês que vem, eu estarei em Tallinn, na Estônia, então eu vou até a embaixada brasileira ali e vou tentar fazer tudo que eu tenho que fazer para conseguir votar nessas próximas eleições. Se eu vou conseguir votar ou não, eu não sei, mas a minha parte eu vou fazer.
Rafael, em quem você vai votar? Eu não sei se esse é o momento ideal para dividir a minha audiência. E, sinceramente, eu não sei. Eu ainda tenho muito trabalho de pesquisa pela frente, tenho que entrevistar muitas pessoas bem instruídas para decidir em quem eu vou de fato votar em 2018. Deixe aqui no comentário a sua opinião. E além de tentar votar na Embaixada Brasileira na Estônia, eu também preciso renovar o meu passaporte, talvez antes disso, eu não sei. Mas seria uma experiência interessante para compartilhar num vídeo, não é mesmo? Então, se você não conhece ainda o meu canal de vlog, onde eu compartilho mais vídeos, mais experiências como essas, então é só você se inscrever, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E tá aí mais um motivo porque eu não votei esse tempo todo. Eu saí do Brasil, eu aprendi a dirigir fora do Brasil, eu meio que me desconectei culturalmente, fiquei totalmente por fora da questão política. Em muitos períodos dessa minha estada no exterior, eu admito que eu nem me importei com isso. Eu procurei propositalmente ficar longe disso. Eu não sei da questão política do Brasil em muitos aspectos, porque eu fiquei ausente do Brasil, não só fisicamente, mas culturalmente, psicologicamente. Muitas pessoas saem do Brasil, mas o Brasil não sai delas, e comigo foi meio que o contrário. Mesmo antes de sair do Brasil, eu já não me identificava com diversos aspectos culturais e tudo mais. Então, como eu estava fora do Brasil, não só fisicamente, mas também psicologicamente, culturalmente e também politicamente, eu deixei de participar da questão política do Brasil. Eu faria de tudo para votar no Brasil agora se fosse para votar para uma reforma política, que eu acho que é o que o Brasil precisa muito no momento. Então, enquanto isso, eu não contribuo votando, mas eu faço minhas outras contribuições, que é despertar consciência, que é uma contribuição cultural que eu faço. Vamos lá, mas para você que nunca votou, não se preocupe, pois há muitas outras formas de contribuir com o seu país, sobre as quais eu vou falar agora. Eu devo admitir que eu não me sinto mal por não ter votado, porque há outras formas de contribuir com o país. E eu acho que esse canal aqui é uma delas. Por exemplo, eu mencionei que eu vou para a Estônia no mês que vem. Estônia é um grande exemplo de um país que superou a pobreza, superou todos os estragos deixados pelo comunismo, e um país que agora conseguiu se reerguer. E também é um país onde o livre mercado ali é uma coisa muito forte, e eu tento sempre visitar esses países e mostrar, despertar consciência sobre eles. Só um momentinho que o Uber chegou aqui. Mas, como eu ia dizendo, há muitas maneiras de contribuir com o país, mesmo não votando. Eu mencionei a Estônia, que é um país que superou todas essas dificuldades e é um grande exemplo para o Brasil. Eu tento sempre despertar a consciência dos brasileiros. Eu acho que a questão cultural é muito forte, porque isso é como se fosse uma camada que está abaixo da camada política em termos de mudança. Abaixo no sentido de que isso tem que mudar primeiro, para depois a questão política mudar, porque é fácil reclamar da questão política no Brasil, mas isso é um reflexo cultural. E a Estônia passou por essa revolução e tudo mais, e conseguiu sair da pobreza para a riqueza. Muito disso é graças à questão cultural. E outro motivo que também me desencoraja, me desmotiva, é que eu não conto com esse sistema, eu não confio nele. Porque mesmo que um bom presidente chegue no poder, ou mesmo que eu fosse presidente com as minhas boas intenções, eu não teria autonomia. E mesmo um presidente com boas intenções no poder, ele não teria a autonomia necessária para fazer as mudanças profundas que têm que ser feitas para que esse país comece a ser um país um pouquinho melhor. Então, em resumo, para brasileiros que moram no exterior, o exercício do voto é exigido apenas nas eleições para presidente. Então, em 2004 nós tivemos eleições estaduais e eu não votei devido à minha idade, eu não era obrigado a votar. 2006, eleição presidencial, eu estava no Canadá e não votei. 2010, mais uma eleição presidencial, eu não votei porque estava na Austrália. Em 2014, eu tentei votar quando estava no Brasil, mas não pude porque a minha zona eleitoral estava registrada como Austrália ainda. E agora, em 2018, eu estarei na Estônia e tentarei votar. E claro, espero conseguir. Então, para encerrar esse vídeo, mais uma vez eu digo que eu não estou incentivando as pessoas a não votar. Quer você esteja no Brasil ou não, procure votar sim. E outra coisa é que mesmo que você não vote por qualquer motivo, procure contribuir culturalmente ou da maneira que você achar melhor. Eu encontrei a minha maneira de contribuir
que é despertar a consciência e mostrar para o brasileiro outras culturas, com as quais o Brasil tem muito a aprender. Bem, então essa é a minha mensagem de hoje. Quem quer me acompanhar no meu outro canal, vou deixar aqui ó, o canal de vlogs, onde eu mostro aqui as minhas aventuras pela Polônia, em breve pela Estônia também. E também eu tenho mais outros vídeos aqui no canal para quem é novo. Então não se esqueçam de checar a descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.